Os acionadores do mecanismo. Eu falo muito sobre o mecanismo e eu falo muito sobre as engrenagens. Aqui eu vou falar sobre os atores envolvidos em uma junta, mas você considera a engrenagem? Será que você é uma engrenagem? E se você é um ator ou uma engrenagem, você é visível ou você é invisível? Esse fofinho aqui, né, tá pensando que tá invisível, mas não tá não. É o nosso caso. Tem alguns atores que são invisíveis, mas a gente está vendo. Viu a empresa de auditoria? A gente vê. Autores visíveis. Operadora é um ator visível, obviamente, a fonte pagadora, né? O paciente, se não houver demanda, não tem, né, necessidade de haver um tratamento, uma análise, uma junta. O profissional assistente é aquele que provoca. O STF falou, olha, se não tiver a indicação do profissional assistente, não tem por que nem estar aqui discutindo. O auditor e o desempatador, atores que são visíveis. E quem são os atores invisíveis? Hospitais são exemplos de atores invisíveis. Agentes de cotação, anestesistas, instrumentadores. Deixa eu fazer um adendo aqui. Como eu falei para você, eu trabalho na área. Trabalhei, né, muitos anos na área, 2008 a 2014. E qual é a questão aqui? Os hospitais, eles são uma peça fundamental na engrenagem no mecanismo de saúde suplementar. Porque nele você consegue dar entrada, a gente vai ver isso em portas de entrada. Tem o pessoal da cotação, que é aqueles que vão atrás, pedem cotação para um lado e para o outro. Tem o pessoal do CME, Central de Materiais Esterilizados, acho que é isso. Mas, sem dúvida, é de esterilização de material. Um pessoal trabalha hercúleo de madrugada. Enquanto você está dormindo, pode ter certeza, tem alguém no CME esterilizando material para uma cirurgia de 6 horas da manhã. Então, são pessoas... A moça da limpeza, se não tiver lá para limpar o centro cirúrgico, não tem como realizar a cirurgia. Enfim, a recepcionista que é que verifica a carteirinha, anestesista, instrumentadores, gente, o instrumentador, uma cirurgia, eu tenho muitos amigos instrumentadores, muitos, eu rendo minhas homenagens a esses profissionais assim de forma imensa. Um instrumentador faz mágica. Uma cirurgia que duraria 5 horas, um bom instrumentador pode fazer ela durar 3 horas, com economia de material, com economia de insumo, com economia de anestesia. Profissionais muito relevantes, de extrema importância. Anestesistas estão ali, se não tiver anestesia não tem como fazer a cirurgia. Então, são atores que a gente nem imagina que passa por uma junta. O paciente vai lá, opera, mas ele nem imagina que o processo dele passou por ali. Mas são atores de extrema relevância. Fabricantes, importadoras e distribuidoras de OPME. Essa aqui eu quero falar com você e eu acho que é o assunto, um dos mais importantes de cunho pessoal aqui. Quando eu resolvi fazer esse curso, eu fiquei temerário em falar assim, olha, é interessante eu dizer que a minha origem é de OPME, porque hoje há uma discussão tão grande e há aquela falácia que eu já falei de generalização, onde todos aqueles que atuam ou atuaram são bandidos. E é um erro gigantesco. Gigantesco. Sabe por quê? Eu sempre dou o mesmo exemplo. Piloto de avião, ele é importante? Bem, basta você estar lá a 10 mil pés e você falar quem é que você quer que passe mal aqui. O último é o piloto. Você não vai querer que esse profissional ele passe mal. Eu tenho certeza absoluta. Só que se o profissional, se o piloto não tiver combustível e alguém tiver ido colocar combustível lá, ele não vai chegar no destino dele. Se o pneu da aeronave não tiver sido calibrado da forma correta, não vai nem decolar. Se não tiver alguém para falar, ô piloto, eu vou te mostrar o novo equipamento do Boeing. Porque o novo equipamento do Boeing, ele mudou. E a partir de agora, ao invés de você colocar 0, você tem que colocar 00. Tenha atenção aqui. Ele vai voar num outro destino. Aconteceu isso no Varig. Se vocês não sabem, pesquisa aí que você vai saber. O que eu quero dizer com isso? Que o piloto ele tem que pilotar. O resto, ou por volta, tem que ficar com profissionais de auxílio. E por que eu estou falando tudo isso? É que o representante de OPME ele tem um papel importantíssimo.
E ele é um ator invisível. Por quê? Tratamentos que são já eficazes fora do país, ou que ainda estão em divulgação no país, ou que ainda não têm conhecimento na área da medicina para serem aplicados, eles são difundidos por esses profissionais. Então, se determinada doença pode ser tratada de uma forma mais eficiente, o link entre essa evolução e a atuação profissional é o representante. Eu tenho um exemplo muito claro disso, muito claro. Quando eu trabalhava na área, alguns profissionais começaram a falar sobre a tecnologia piezo, ultrassom piezo. Você que é leigo, eu vou te explicar o que é ultrassom piezo. Eu vou te mostrar uma imagem em outra aula aqui, você vai ver. O ultrassom piezo ele é o seguinte, quando você vai fazer um corte no osso, em qualquer lugar, corte ósseo, duro, se utiliza serra. Sabe essa serra que você usa em casa? Sim, de cortar? Pois é aquela serra. Claro que adaptada ao corpo, né? Por exemplo, uma serra importante é a serra reciprocante. O tanto que ela vai, ela volta. E por isso que ela é reciprocante. Esse corte, quando é em alguns lugares como a face, por exemplo, ele pode ser muito traumático. Ele pode causar um trauma muito grande no paciente. Isso traz inchaço posterior, isso dificulta a cura e pode extrair mais osso do que o necessário. A tecnologia ultrassônica transformou isso. O corte que antigamente era mecânico forte, hoje é por ultrassom, que traz um corte muito mais eficaz, muito mais limpo e que se limita a questões, a estruturas ósseas duras. Ou seja, ela melhora ou ela permite que, se houver contato com tecidos moles, como nervos, por exemplo, não haja o corte, porque ele só corta tecido duro. E quando eu trabalhava na área, nós vimos aquela tecnologia chegando e buscamos para os profissionais, falando, olha, essa nova tecnologia oferece uma vantagem muito grande para esse tipo de cirurgia que você vai fazer. Está disponível, se quiser, tem Anvisa, tem tudo disponibilizado. Os profissionais, olha, eu já vi um treino sobre isso lá nos Estados Unidos, na Alemanha, onde foi, e achei muito interessante, eu vou usar na próxima cirurgia. Meu amigo, quando o cirurgião fez o primeiro corte, ele falou, olha, eu não consigo mais fazer o corte com o anterior, porque a diferença era gigantesca. E se você economiza meia hora de uma cirurgia, meia hora a menos que o paciente tem de medicamentos anestésicos, de internação, de riscos hospitalares. Eu quero dizer que existem profissionais, como os representantes, que, apesar de hoje serem vistos, mal vistos, eles são profissionais de extrema relevância e que prestam serviço de excelência para que os profissionais possam operar com a melhor qualidade possível, com o melhor suporte possível, que o paciente tenha o melhor atendimento possível. E isso é oferecido pelos representantes da indústria. Ok? Então, o representante da indústria, vim como representante da indústria, tenho muitos amigos, muitos mesmo, e é um trabalho magnífico e que merece todo respeito. A representação de OPMS, especialmente de OPMS, mas de todas as áreas, né? De equipamento, de maca hospitalar diferenciada, que levanta de um jeito ou de outro, ótica, iluminação. Isso permite que a medicina seja exercida na sua plenitude. Então, a esses profissionais eu também me rendo homenagens, todas para esses profissionais, e são atores invisíveis e que merecem total respeito. Por fim, empresas de auditoria e desempate. Eu devo demonizar essas empresas? Não. É legítimo, ela pode exercer, né, ali o seu munus, a sua vontade, nasceu para quê? Mas eu trago uma indagação. Auditoria médica, junta odontológica. Se determinada operadora manda para uma empresa de auditoria, para que a empresa faça auditoria, e ela autoriza todos os materiais, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quinta vez, a 10ª vez, a operadora vai ficar satisfeita com o serviço dela de auditoria? Ela vai no mínimo ligar o alerta. Peraí, não tem nada de errado aqui? Não há nada que possa ser aqui verificado como divergente? Tem alguma coisa. Agora vamos levar para o outro lado.
A operadora manda para auditoria. O auditor nega no primeiro, nega no segundo, nega no terceiro, nega no quarto, nega no quinto. Vão vir menos pedidos ou vai vir mais pedidos para a junta, para essa empresa? É óbvio que vão vir milhares, porque teoricamente a junta está funcionando. Por que ela está funcionando? Porque ela foi feita para economizar. E aí é uma distorção, porque a junta não é para isso. Ela não foi feita para economizar, ela foi criada para dirimir divergências, mas ela foi cooptada para economizar. E quanto mais você economiza, mais lucro há para a empresa de auditoria. Quanto mais lucro para a empresa de auditoria, mais lucro para a operadora. E quanto mais lucro para a operadora, mais interesse de fazer auditoria, mais interesse de fazer junta, mais dinheiro. E vira uma autofágico. Não é nem autofágico, né? Vira uma retroalimentação. Fala, vou mandar para você, quanto mais você glosar, mais eu mando. Quanto mais eu mando, mais você ganha. Quanto mais você glosa, mais eu ganho. E mais, agora a gente está percebendo, empresas, operadoras que fazem parte da empresa de auditoria. Então, hoje, apesar de legítima a existência de empresas de auditoria, o que a gente observa é que houve uma cooptação do Instituto Junta Médica Odontológica, de toda a auditoria por essas empresas, e elas fazem o que querem. Fazem o que querem. É bater o escanteio, cabecear e defender tudo ao mesmo tempo. E eu penso que isso deve ser realmente visto com lupa. E a RN 2448 do CFM viu. E o que ela falou? Ela reafirmou que a empresa de auditoria tem que ter registro no CFM. Perdão, volta um pouco. Ela reafirmou que o profissional, o RT, o responsável técnico da empresa de auditoria deve ter registro no CFM. Porque a empresa ela não responde, né? Quem responde é a pessoa. Então você chama o RT e fala, RT, sua empresa de auditoria está fazendo isso. E aí ele vai, se ele quiser continuar com o CRM dele, ele vai ter que se ajustar. Então, a RN 2448 estabeleceu que deve ter, as empresas devem ter um responsável técnico nomeado no CFM para responder. Eu acho uma evolução sensacional, eu fiz essa proposta para o CFO, mas o CFO, né? Enfim, beleza? Entenderam quais são os atores visíveis e os atores invisíveis? Se não tiver um motorista que dirija um carro autorizado pela vigilância sanitária, que vai levar um material bem acondicionado, às vezes refrigerado, do aeroporto para a empresa fornecedora, da empresa fornecedora para o hospital, o paciente não vai operar. Demonizar esse ator é negar a própria realização do procedimento. Os hospitais têm a sua relevância e devem ser respeitados, e os profissionais lá envolvidos, lá atuantes, devem ser respeitados também, porque são atores que, apesar de invisíveis, de extrema relevância. Beleza? Próxima aula, a gente passa para um novo módulo, entendendo o passado para entender o presente. A gente continua ainda na introdução geral à saúde suplementar, tá? Por que você deve dar imensa importância para as juntas? Aula 21. Fique comigo. Até a próxima aula. Um abraço.